Olá, amigos! Começa agora mais um ACS na TV. Muito obrigada pela companhia de vocês. E hoje nós vamos falar sobre o Porto. Nós vamos falar sobre as movimentações no Porto de Santos, que bateram recorde este ano, apesar da crise econômica. Vamos falar sobre o reporto e sobre as obras de acesso aqui ao nosso porto. E o convidado de hoje é o Martin Aron, o Martin que é presidente da Associação Brasileira dos Terminais Retroportuários e das Empresas Transportadoras de Contêineres. Martin, muito obrigada pela sua participação. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite e pela oportunidade de contribuir e prestar algum esclarecimento aos nossos amigos. Falar sobre o Porto, né? Tem vários temas, vários assuntos que nós podemos abordar. Então vamos começar pelo reporto, Martin. Recentemente, a Associação Comercial de Santos entregou um documento ao deputado federal João Paulo Tavares Papa, pedindo a manutenção dessa isenção, desse incentivo do governo federal para as empresas instaladas no Porto. E teve sucesso, né? Esse pedido, inclusive, foi mantida esse benefício. Como é que está essa situação do reporto? Em primeiro lugar, eu gostaria de fazer algum esclarecimento sobre, para nem todos conhecem a nossa atividade. O reporto é um regime especial criado em 2004 que permite que os investimentos em equipamentos portuários sejam feitos com suspensão de alguns impostos. E depois de 5 anos, essa suspensão se transforma em isenção e isso traz uma economia de até 40% no custo desses investimentos. Então, esse regime permitiu, e criado, como eu já disse, em 2004, esse regime permitiu que as empresas portuárias fizessem investimentos ao longo desses anos e que proporcionaram o crescimento do comércio exterior brasileiro, tornando ele mais competitivo do que seria sem isso. Apesar dos problemas que nós temos de infraestrutura, os portos brasileiros, em especial o Porto de Santos, conseguiu dar conta da movimentação e, como você disse, sucessivos recordes foram batidos ao longo desses anos todos. Porém, esse regime ele não atende a todas as atividades do porto, em especial do retroporto, que o retroporto são as empresas representadas pela nossa entidade ABTTC. Isso se configura numa completa crueldade, uma injustiça. Um exemplo. O reporto que é feito para atividade portuária, ele só contempla as empresas da zona primária e da zona secundária de alguns setores alfandegados. Por exemplo, os TRAs, os recintos alfandegados. E alguns desses recintos alfandegados localizam-se a milhares de quilômetros do porto, né? O que é um contrassenso. Por que é um contrassenso? Não que eles não tenham direito, eu acho que eles têm que ter. O contrassenso é que as nossas empresas do retroporto, localizadas às vezes a 50, 100 metros do cais, não têm o mesmo direito. O que faz com que elas não tenham a mesma competitividade, não consigam investir com as mesmas vantagens, as mesmas condições e percam, assim, espaço para outras empresas, configurando assim um desincentivo, né, ao investimento, uma dificuldade, né, a mais dentro de todas aquelas que nós já temos e que no último ano principalmente, né, nós estamos vivendo uma crise econômica muito grave, né, então esse é o nosso momento. O que a Associação Comercial fez? Eu também sou da diretoria, sou da Associação Comercial, o presidente Roberto Santini, nós entregamos através do deputado João Paulo Tavares Papa um documento e isso teve resultado sim. E recentemente
nós fizemos um outro movimento já especificamente para as empresas do retroporto, para que elas também sejam contempladas. Então nós estamos aguardando essa evolução e temos essa bandeira na nossa entidade. Então um grande passo já foi dado, né, com a manutenção do reporto. Agora precisa ser revista essa regra, né, que beneficia algumas empresas e não outras, que seria bastante importante. Exatamente. Também. E Martim, recentemente também houve mudanças na diretoria da Codesp. Eu queria que você fizesse uma avaliação. O que você acha que de fato vai melhorar com essas alterações? O que deveria ter sido mantido? Qual que é a tua avaliação em relação às mudanças na Codesp? Bom, as mudanças nas diretorias das companhias docas em geral, elas são cíclicas, né? Nós estamos há cerca de 20 anos nessa atividade e várias diretorias já passaram. E o que nós podemos dizer é o seguinte: existe nas últimas gestões uma preocupação essencialmente técnica em fazer com que os cargos sejam ocupados por pessoas técnicas, por profissionais que conheçam a atividade portuária, cada um na sua função, e isso tem sido muito bom para o Porto de Santos. Sempre é muito importante, né? Isso é muito importante, que a parte... Agora, nós reconhecemos também que não existe apenas... que não é possível hoje que a definição dos profissionais seja apenas técnica. Evidentemente que ela tem a sua dose política na definição também, e nós entendemos isso como necessário e sempre foi assim, e não vemos como isso vai mudar a curto ou médio prazo. Martim, vou te interromper só um minutinho para a gente chamar o intervalo e na sequência a gente volta comentando mais um pouquinho sobre essa troca da diretoria da Codesp. Até já! Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage facebook.com/tvcom.santos. Interaja com a programação da sua TV Com. TV Com, interagindo com você. Olá, meus amigos, quero convidar você a participar conosco do nosso programa Viver e Condomínio, que vai ao ar de forma inédita sexta-feira, às 8h30 da noite, e também tem suas reprises, sábado, às 11 horas da manhã, segunda e quarta-feira, 4h30 da tarde. Venha participar conosco aqui na TV Com, canal 11 da NET. Viver em Condomínio. Apoio Sicom e Extintec. Há 15 anos, a Casa Hope amplia a esperança de crianças e adolescentes com câncer e transplantados. Esperança de construir uma família. Esperança de ter a vida que todo mundo merece. Esperança de fazer parte do mercado de trabalho. Para que essa esperança cresça ainda mais, contamos com a sua ajuda. Ajude-nos a construir um novo núcleo de atendimento exclusivo para os adolescentes da Casa Hope. Ampliar a esperança desses jovens está em suas mãos. A TV Com traz qualidade e interatividade para a Baixada Santista. Nos preocupamos constantemente com a qualidade de nossas produções. Por isso, investimos em equipamentos e profissionais qualificados. Nosso estúdio é, sem dúvida, um dos mais bem equipados da região. São mais de 40 metros quadrados de tecnologia. TV Com, sempre com você. Corta.
Voltamos ao segundo bloco do ACS na TV. Hoje nós estamos falando sobre o Porto de Santos e o nosso convidado é o Martin Aron. O Martin, que é presidente da ABTTC e vice-presidente também da Associação Comercial. Martin, nós estávamos falando sobre a troca na diretoria da Codesp. Você fazia uma avaliação. Pode concluir. Complementando o que eu vinha dizendo antes do intervalo, a mudança, a nova diretoria da Codesp capitaneada pelo presidente Alex Oliva, que também tem um currículo altamente experiente na área portuária, aquaviária, com bastante tradição, inclusive, nessa área. E eu acho que nós temos que dar a ele toda a nossa confiança e torcer para que ele faça uma gestão profícua, e ele tem demonstrado iniciativas muito boas até nesse início de gestão, né? Mostrando que ele até, eu vou me apropriar de uma frase dele, falou, ele veio para realizar e não apenas para planejar, ele veio para realizar, ele quer deixar um legado no Porto de Santos, na administração dele. Um exemplo que ele anunciou no Conselho de Autoridade Portuária, há 2 dias atrás, ele está implantando, não sei se ele vai gostar que eu vou falar isso aqui, talvez ele queira divulgar isso com mais solenidade, um centro de pesquisa, um simulador como nunca existiu aqui em Santos, um simulador de marés, de tráfego, de controle de tráfego do estuário, tudo. E isso nunca existiu no Porto de Santos e ele pretende implantar isso aí, e ele considera que esse vai ser um grande legado da administração da Codesp e da administração dele para o Porto de Santos. E isso é uma coisa que merece aplausos. Claro. E qual que deve ser a prioridade nessa atual administração, na sua opinião? Falar em prioridade hoje no Porto de Santos é difícil, porque as prioridades hoje são muitas. A principal delas, a gente já sabe, são os acessos ao Porto de Santos, do Planalto, tanto os acessos rodoviários como os acessos ferroviários. A nossa via Anchieta, o sistema Anchieta Imigrantes, há um único acesso para o Porto de Santos da carga. Eu me refiro exclusivamente à carga, porque automóveis são importantes, mas não trazem o movimento econômico para o Porto de Santos. O único acesso da carga é a via Anchieta, que foi fundada, que foi inaugurada em 1947 e até hoje está dando conta do recado com bastante esforço, né? Então, o que nós achamos necessário é que seja dada prioridade. E isso é um esforço, tanto do governo municipal, estadual principalmente, e federal. Há que se juntar os esforços de todos esses entes para que os investimentos sejam executados. Infelizmente, o país, nesses últimos 12 ou 18 meses, o país não conseguiu executar ou não conseguiu praticamente nada em termos de investimentos, e nós esperamos que o ano de 2016, pelo menos no segundo semestre, ele se mostre capaz de retomar o crescimento. Quando você fala que o Porto de Santos ele vem batendo recordes, nós temos que ser um pouco realistas, né? A balança comercial, esse ano nós vamos ter o único resultado positivo dos indicadores de comércio exterior é o superávit da balança comercial brasileira, mas isso se deve a um fator ruim, né? O resultado positivo ele é produto de uma diminuição muito grande das importações, maior do que o aumento das exportações. Então, não significa que o Brasil, de repente, começou a exportar muito
muito mais do que as importações. Não, é que as importações caíram muito e as exportações não subiram tanto. Então é um dado positivo, é um dado né? positivo, mas que a gente tem que olhar esse dado positivo. Quando você soma as importações e as exportações, você verifica que o Brasil ocupa o mesmo ou menor tamanho, menor proporção no comércio mundial. Ou seja, há 20 anos atrás, o Brasil ocupava 1% do comércio mundial e hoje continua praticamente igual. Enquanto os países da Ásia, não precisa nem falar em China, né? Mas outros países que também eram iguais ao Brasil há 20, 25 anos atrás, hoje ocupam um espaço muito maior. E é isso que nós temos que buscar. Competitividade, desburocratização, todos esses elementos que vão propiciar uma maior competitividade e produtividade principalmente. A nossa indústria, ela só tem perdido. Nós voltamos a níveis da década de 50 em termos de participação da indústria no PIB brasileiro. Isso aí é um recorde negativo que dificilmente vai ser a curto prazo corrigido. Certo. E, Martim, eu acho importante a gente ressaltar também que essa questão dos acessos ao Porto de Santos pelas rodovias já deixou de ser uma questão apenas econômica. Hoje em dia é uma questão de segurança também. Nós temos visto assaltos, várias questões relacionadas a assaltos, roubos de carga. Não é só um problema relacionado à economia, né? Já é um problema relacionado à segurança também. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, mas já, depois do nosso intervalo. Voltamos em seguida. O WWF Brasil lançou o programa Marinho e a partir de agora vai trabalhar também com a conservação da vida oceânica. Mais de 50 milhões de brasileiros estão conectados com o mar e a costa marinha. Isso pode gerar algumas ameaças para os oceanos, como poluição, pesca excessiva e perda de área de mangue. Eu sou o Felipe Toledo, sou surfista profissional e estou junto com o WWF Brasil para proteger uma das nossas maiores belezas nacionais. Olá, amigo, convido para acompanhar o programa Rotary na TV, edições inéditas todos os domingos às 10h30 da noite. A nossa reprise vai ao ar todas as segundas-feiras às 5h30 da tarde. Você é o nosso convidado, venha com a gente, um forte abraço, esperamos você. Sabe como o Greenpeace está no seu dia? Cuidando para os alimentos transgênicos serem rotulados. Sabia que eles são cheios de agrotóxicos? Para sugerir soluções para as mudanças do clima que andam dando susto por aí. E pesquisando políticas energéticas menos poluentes, como a eólica e a solar. Para você saber se a carne que consome está desmatando a Amazônia. Para cuidar que milhares de espécies não sumam dos mares. Nem da sua mesa. Informe-se, participe, colabore. Greenpeace.org.br. Voltamos ao terceiro e último bloco do ACS na TV de hoje e o nosso convidado é o Martim Aron, o Martim que é o presidente da ABTTC, que está falando conosco sobre o Porto, sobre obras de acesso, sobre a movimentação do Porto de Santos. Martim, então vamos retomar o nosso assunto. Nós estávamos falando sobre segurança, sobre a importância dessas obras de acesso ao Porto de Santos, que deixaram de ser uma questão só econômica e viraram também uma questão de segurança por conta dos inúmeros assaltos que têm ocorrido tanto na rodovia Anchieta quanto na Imigrantes. Amanda, você tem razão. Há cerca de 10 dias nós realizamos, nós não, quem promoveu esse encontro foi a Prefeitura de Santos, através da Secretaria de Assuntos Portuários e Marítimos, cujo titular é o Eduardo Lopes, mas quem esteve na reunião, a capitania dessa reunião, foi o Frederico Abdala,
e lá compareceram todas as entidades de segurança da região, a Polícia Federal, a Polícia Civil, a Polícia Militar, o Exército, e estiveram todos ouvindo as empresas que passaram por experiências ruins, principalmente na região da Alemoa, com caminhões sendo desviados, motoristas sequestrados, e eles então ouviram, concordaram com as alegações e mostraram estatísticas que mostram o trabalho que vem sendo executado. E pediram que as empresas sempre, e isso é uma coisa importante que foi dito na reunião, que as empresas sempre façam seus boletins de ocorrência e relatem sem restrições os acontecimentos, as ocorrências, porque sem esses relatos fica muito mais difícil para o serviço de inteligência das polícias agir. Então, é nesse sentido que um dos resultados principais dessa reunião foi esse, enfatizar, porque algumas empresas ou motoristas têm a impressão de que, às vezes, a reclamação, ou não adianta fazer muita reclamação, ou tem até um certo receio em fazer a reclamação. Mas as autoridades garantiram que não há motivo para esse receio e que a ocorrência, a lavração da ocorrência é necessária e imprescindível para o combate ao crime. Marte, a gente sabe que essas obras são extremamente importantes, mas você acredita que essas obras que estão programadas, esses viadutos, para melhorar o acesso aqui na região, eles devem sair no ano que vem, nos próximos meses, ou você acha que essa situação, essa crise econômica vai complicar a execução dessas obras, porque não são só as rodovias, né, que fazem parte dos acessos ao porto, tem também esses viadutos que são extremamente importantes ali na entrada da cidade. Olha, todas essas obras de acesso são construções, são intervenções que demandam uma licitação. Primeiro que elas precisam ser feitas através de licitação pública, evidente, e uma licitação pública hoje, entre o momento em que se decide fazê-la e o momento em que começa a obra, pode levar, eu não vou nem me referir às licenças ambientais, que às vezes levam anos. Mas vamos dizer, do momento em que a licença ambiental é conseguida, ainda assim leva-se um ano e meio para o início da execução das obras. Então nós temos convicção de que essas intervenções e essas realizações vão ser executadas em 2, 3, 4 anos, vão começar a dar resultados. Enquanto isso, nós temos que usar de tecnologia. Por exemplo, as empresas na área, tanto na área do granel, na soja, o milho, o açúcar, como na área do container, todas essas empresas hoje usam agendamento. O agendamento eletrônico permite que os fluxos de tráfego dos caminhões, principalmente os caminhões, sejam organizados de forma a diminuir os congestionamentos, né? Porque se você não tiver essa organização, o fluxo descoordenado desses veículos provoca uma má qualidade de vida para toda a população, toda a região, né? E então, enquanto essas intervenções, e mesmo é evidente que mesmo depois das intervenções, a tecnologia vai ter que ser utilizada, mas essa tecnologia ela já deve estar sendo implantada imediatamente. E tem acontecido isso, né? Uma crueldade da crise, né, é que, graças à crise, os gargalos foram um pouco retardados, né? O que os congestionamentos foram mais a menos, né? O que não é agradável para ninguém, né? Não, com mas é um consolo, entre aspas, né, que a gente pode considerar. Mas, na verdade, o que nós infelizmente, estamos vivendo um momento de crise política, econômica, e existem aqueles que dizem que a crise é econômica
devido à crise política e os que dizem que a crise é política devido à crise econômica. Para mim, tanto faz. O que eu sei é que as duas crises têm que ser resolvidas ao mesmo tempo, sob pena de nós assistirmos mais uma década perdida e o país sofrendo, sem solução, sem crescimento, e a classe média que tanto era festejada como tendo saído da pobreza pode voltar à pobreza novamente. Com certeza, o que mais importa agora é buscar saída, né, para essa crise, para que o país volte a crescer. Martim, olha, muito obrigada pela sua participação. Deixe espaço para suas considerações finais. Bom, Amanda, muito obrigado pela oportunidade. Agradeço à Associação Comercial, à ACS na TV, pelo espaço reservado aos debates, e vamos incentivar o que outras pessoas aqui que conheçam muito mais do que eu as questões da economia local, do porto e da região, compareçam a esse programa para discutir e mostrar os caminhos. Quem sabe a gente veja o país voltando a crescer e a região principalmente. Muito obrigado. Agradeço mais uma vez, foi um prazer. E lembrando que o ACS na TV tem reapresentação aos domingos, às 11 horas da manhã. Muito obrigada pela companhia de vocês e até o próximo programa.